Tudo tem um começo, inclusive a eletricidade. A energia que a CEMIG distribui é gerada em suas usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. Um trabalho fundamental da empresa que espelha uma tendência em todos os seus processos: criar e gerar o novo, sempre. A CEMIG foi muito além da distribuição da melhor energia do país e fortaleceu um perfil institucional, inovador e dinâmico, cumprindo seu papel social e promovendo o bem-estar coletivo. Existe um elo que liga presencialmente toda essa estrutura da empresa aos seus 7 milhões de clientes: a equipe de campo, que é peça-chave na detecção, análise e solução de problemas que atingem o fornecimento de energia. Cada eletricista, próprio ou contratado, precisa ter em mente que, muito além dos nomes que carregam em seus uniformes, está todo um sistema de gestão, pautado em valores que visam atenção e respeito à sociedade. As reclamações de nossos clientes são armazenadas no sistema GDIS-OP, obedecendo algumas prioridades tais como natureza, quanto ao risco de acidentes, número de clientes desligados, tempo de pendência da reclamação, dentre outras. Existe um tipo de serviço, entretanto, que tem gerado reincidências, dado a uma particularidade: a variação de tensão. 4 são os tipos de RCs que caracterizam a variação de tensão: RC17, tensão baixa; RC18, tensão alta; RC19, tensão oscilante; RC90, variação de tensão permanente. Durante o atendimento, mesmo que não seja de uma das RCs citadas, se a equipe de campo perceber que se trata de uma variação de tensão, deverá fazer uma análise criteriosa e dar abrangência no atendimento, pois o problema pode ser intermitente, o que ocasionará nova reclamação. Atender uma reincidência é muito complicado, pois todos saem perdendo. O cliente sai perdendo por estar novamente reclamando a mesma coisa e insatisfeito por não estar recebendo uma energia de boa qualidade. É como se fosse alguém que comprasse um produto e que não está funcionando adequadamente. O pessoal do atendimento também sai perdendo, pois muitas vezes tem que atender um cliente chateado e tem que contornar situações indesejadas. A empresa sai perdendo porque, além de deixar de vender a sua energia, tem sua imagem comprometida em função da insatisfação do cliente. E finalmente nós, que estamos frente a frente com o cliente, temos que resolver o problema que é a variação de tensão e administrar a insatisfação do cliente que, com razão, quer ter a sua energia funcionando normalmente. O Guia de Serviços GSRD 09063 determina os procedimentos para atendimento e verificação de variação de tensão na baixa tensão, com a finalidade de garantir que os passos críticos da tarefa sejam realizados. A realização da tarefa deve ser dividida em 4 etapas: abordagem ao cliente, verificação técnica, retorno ao cliente, correto fechamento do serviço. Etapa 1. Abordagem ao cliente. A conversa com o cliente facilita muito o atendimento e nos faz ganhar tempo, realizando a tarefa com mais eficiência. Devemos lembrar que o consumidor é leigo, por isso, a abordagem deve ser feita de forma que o mesmo fique à vontade nas informações. Exemplos de perguntas. Quanto à periodicidade: o problema acontece todos os dias ou não? Acontece durante todo o dia ou é mais evidente em determinado horário? Quanto às cargas perturbadoras: sabe se tem alguém usando máquina de solda ou se existe alguma serralheria nas proximidades? Se tiver, precisamos saber se é um serviço temporário ou trata-se de uma oficina. Quanto à abrangência: sabe-se se os vizinhos estão com o mesmo problema? Percebe-se o problema em toda a casa ou em alguma parte? Quanto às conexões:
Percebe-se algum faiscamento? A lâmpada fica mais fraca ou mais forte que o normal? Já queimou algum aparelho? Isso nos dará uma ideia se o problema está na fase ou neutro. Feito a abordagem, passaremos para a etapa 2, verificação técnica. O primeiro passo da verificação técnica é inspecionar visualmente se algo está contribuindo para a reclamação. Exemplo: árvores, ramal WPP. Verificar se há interligação de transformadores. Durante a verificação técnica, deverá ser usada a tabela de valores de tensão, onde é indicado os valores admissíveis de tensão de acordo com a ANEEL. Caixa de medição. Registre-se as tensões fase neutro e fase-fase, se houver. Essa medição deverá ser realizada tanto em carga, eletrodomésticos e demais aparelhos ligados, como a vazio, sem carga, com proteção desligada. Reaperte as conexões. Verifique o estado do disjuntor e do medidor e, caso necessário, faça a substituição conforme procedimento. Ponto de entrega: pingadouro ou ramal de RDS, rede de distribuição subterrânea. Efetuar medição instantânea no ponto de entrega. Verifique se o ramal é compatível. Bitola e número de fases. Verifique as conexões e alças. Substitua se necessário. Ramais WPP. Conectores paralelos. Fendidos e demais conexões antigas devem ser substituídos obrigatoriamente. Ramais multiplex com emendas também deverão ser substituídos. Poste. Verificar as conexões, alças e substitua se necessário. Verificar também as conexões de iluminação pública, que em alguns casos provocam oscilação na iluminação da residência. Rede de distribuição RD. Ao longo do circuito, verificar emendas e jumperes. Atentar para as emendas pré-formadas e conectores paralelos, que deverão ser substituídos conforme procedimentos. Em redes convencionais, muitas vezes a canaleta esconde alguma conexão queimada. Transformadores. Fazer medições de tensão, fase-fase e fase neutro. Verificar se há sinais de vazamento nas buchas. Se houver, disparar o processo de substituição do mesmo. Verificar se há cabos com sinal de aquecimento no isolamento. Se houver, proceder à manutenção ou substituição. Quando houver suspeita que a variação é proveniente da MT, fazer medição em outros TR do mesmo circuito de MT. Cargas perturbadoras. Máquinas de solda, bem como outros equipamentos, poderão provocar variação de tensão. Nesse caso, a unidade consumidora deverá ser notificada conforme procedimento. Existem situações em que a carga perturbadora é temporária. Neste caso, se forem poucos clientes prejudicados, talvez a solução seja trocá-los de fase, emitindo uma nota de serviço para normalização posterior. Centro de carga. Os transformadores foram projetados para estar centralizados eletricamente. Para entendermos melhor, quando um lado da rede tem muito mais carga que o outro, falamos que o TR está fora do centro de carga. Caso o TR esteja fora do centro de carga, a equipe deverá emitir nota de serviço para normalização. TR abaixo da capacidade. A equipe deverá observar se o circuito do TR está muito grande para a sua capacidade. Caso esteja, emitir nota de serviço para normalização. Ligações clandestinas. Durante a inspeção do circuito, a equipe deverá observar se há ligações clandestinas. Deverá ser feito um croquis, indicando todos os pontos e se há rede na porta. Emitir NS para retirada das mesmas. Etapa 3. Retorno ao cliente. A causa da variação de tensão pode estar não apenas na instalação do consumidor, mas nos diversos pontos que abordamos aqui. Portanto,
Ao término da tarefa, a equipe deverá dar o retorno ao cliente que fez a reclamação, informando as ações necessárias para a correção do problema. Etapa 4. Correto fechamento do serviço. Tão importante como a boa execução da tarefa e as manutenções necessárias é o correto fechamento dos serviços no sistema. No fechamento das RCs 17, 18, 19 e 90, deverá constar a necessidade ou não de instalação de medição gráfica. Existem 3 situações que demandarão atitudes diferentes no fechamento. Causa detectada e solucionada. Apropriar os códigos de todos os serviços executados, o código de tensão verificada, não necessário medição, e registrar as tensões fase neutro e fase-fase. Causa não detectada ou suspeita de variação na média tensão. Apropriar os códigos de todos os serviços executados, o código de verificar necessidade de instalar medição e registrar as tensões fase-fase e fase neutro. Causa detectada e dependerá de ação futura. Exemplos: necessidade de transformador de maior capacidade, troca de vãos de rede, transformador fora do centro de carga, ligações clandestinas e etc. Neste caso, a equipe deverá apropriar os códigos dos serviços executados, o código de tensão verificada, não necessário medição, e registrar as tensões fase-fase e fase neutro, e gerar nota para que sejam feitas as mudanças necessárias. Lembramos ainda que os serviços que precisam ser feitos com um prazo inferior a 3 meses deverão ficar na tela do GDIS, enquanto para todos que podem ser feitos em um prazo superior, sem comprometer a qualidade do fornecimento, a equipe deverá emitir NS de papel. CEMIG, a melhor energia do Brasil.